Salve, salve, nação concurseira, em particular os senhores futuros Papa Romeu Fox. Eis-me aqui, professor Mourão, dando esse direcionamento para o certame da PRF, agora de 2019, com essa aula essencial, com o que há de mais basilar e, acima de tudo, de acordo com o perfil da Banca Sebrae para os senhores, no que tange a parte de língua portuguesa. E a Apicus Online sempre contribuindo na aprovação dos senhores. Então, sem mais delongas, vamos então iniciar nossa aula com resolução de questões, mas claro, sempre que necessário, aludiremos aqui ao nosso quadro, a nossa lousa, para que nós teçamos comentários por meio das OBs e os senhores, claro, as anotem e, acima de tudo, as fixem para ter uma ótima performance em sua prova. Vamos nessa então? Simbora, meu povo, como eu costumo dizer, fé na missão. Questão de número 1, me acompanhe. Na linha 5, caso a forma verbal era, já conseguindo aí no seu material, falando-se em era, nós temos pretérito imperfeito do indicativo. Já coloque aí, trata-se de uma forma, nesse caso aí, do verbo ser, flexionado em termos modo-temporais, em tempo e modo do pretérito imperfeito do indicativo. Feito isso, prosperemos a questão. Fosse substituída por seria, anote aí também no seu material, seria futuro do pretérito do indicativo. Temporalidades diversas, embora do mesmo fator de modo. Continuemos. A respectiva afirmação sobre o comportamento de Juca, o personagem aqui citado no texto, com o qual acompanharemos aí nosso material, seria mais categórica que a que se verifica no texto. Acompanhe-me, candidatos futuros PRFs. Olhe bem que ele já alterou esse fator de temporalidade e semanticamente é fatal. Não há como nós não pensarmos que haverá uma alteração de coerência. Ele nos fala aqui, ó, na própria assertiva e nos diz, na linha 5, caso a forma verbal era, já lhes disse, pretérito imperfeito do indicativo, fosse substituída por seria, futuro do pretérito do mesmo modo do indicativo, a respectiva afirmação sobre o comportamento de Juca seria mais categórica, ou seja, mais assertiva, mais declaratória, afirmativa, mais certa, ok? Que é a que se verifica no texto. Bom, reportemos-nos a linha a qual ele faz menção. Linha 5 nós temos aqui, acompanhe o seu material também. Com o Juca, a coisa não era. Consta aqui no nosso material, olha aí. Acompanhe também com o material com o qual você aí nos acompanha junto à nossa lousa, ó. Não era, já lhes disse, pretérito imperfeito do modo indicativo. Pretérito imperfeito do modo indicativo. Ele nos afirma que colocando aqui a substituição por seria, ou seja, já conseguimos isso no seu material, futuro do pretérito. Futuro do pretérito, também do mesmo modo, indicativo, certo? Nós teremos uma afirmação mais assertiva, mais declaratória, mais certa. Eu já lhes digo, questão, portanto, errada. More por quê? Uma vez que nós nos valamos aqui, ó, venhamos a nos valer da questão do seria, futuro do pretérito, nós teremos uma representação hipotética. Mas, Moura, ele se encontra no modo indicativo. Mas na hora que nós dizemos, ó, com o Juca, a coisa não seria. Nós temos a representação de hipótese, embora pertencente, e não houve modificação a este modo indicativo, mas a representação semântica, não gramatical, ele continua sendo inerente ao modo indicativo, aquele que deveria nos remeter à certeza. Contudo, julgando a contextualização na qual nós substituímos o era, pretérito imperfeito, por futuro do pretérito aqui, nós temos essa conotação de hipótese. Posso lhes provar com outros exemplos, inclusive com relação a isso. Venha para cá. Ó, comparemos aqui itens 1 e 2. Eu lhes digo, eu passaria no certame da PRF, exemplos meramente ilustrativos, principalmente para os senhores que estão estudando conosco. Longe de nós isso, mas vamos colocar aqui. Eu passaria no certame da PRF se tivesse estudado mais. Compare com esse aqui, ó. Em 2019, teríamos realizado uns 10 concursos. Me acompanhe, candidatos futuros aí, Papa Romeu Fox. Nós temos tanto em passaria
como também em teríamos, acompanhe-me, passaria e teríamos em ambos, ó, pela desinência que ostentam, que nesse caso aí, ó, lhe é peculiar, ria, certo? A indicação do futuro do pretérito do indicativo. Modo este que corriqueiramente, como eu já lhes disse no momento anterior aqui, remeter, nesse caso, remeter-nos-ia, né? Futuro do pretérito pode ensejar a mesóclise. Remeter-nos-ia a representação de certeza. Mas acompanhe-me. Eu passaria no certame da PRF se tivesse estudado mais. Nós temos sim aqui a representação de certeza, é fato. Porque uma vez que você venha me dizer que passaria no certame da PRF se tivesse estudado mais, você nem estudou mais e nem passou no certame. Claro, isso longe de nós, deixa isso para a nossa concorrência, não é isso, candidatos? Futuros PRFs. Já no caso abaixo, não. Embora estejamos nos valendo, olha bem, da mesma indicação modo temporal, também futuro do pretérito, nós temos a representação, ao contrário de cima, de certeza, de hipótese. Moura, mas hipótese normalmente é inerente ao subjuntivo. Gramaticalmente sim, mas semanticamente, como tudo na língua portuguesa, o contexto é fator definidor da coerência contextual. Então, nesse caso aí, ó, em 2019, teríamos realizado, olha aqui o reforçativo, ó, de hipótese, uns 10 concursos. Eu poderia ter realizado menos, ou melhor, eu posso ter realizado menos ou mais. Fica a critério. Perceba a distinção do fator de certeza que seria inerente ao futuro do pretérito do indicativo, como também de hipótese inerente a esse mesmo fator de tempo e modo. Perceberam? É justamente, voltemos aqui agora para o nosso texto, que serve de lastro para, né, situações de análise das questões. Veja a substituição do pretérito imperfeito do indicativo. Tom de certeza, e realmente o é. Ele fala: com Juca, a coisa não era assim tão simples. Realmente não era. Fator de certeza representado pelo pretérito imperfeito. Já no caso, na substituição por seria, com o Juca, a coisa não seria assim tão simples. Percebam? Seria, poderia ou não o ser. Representando, nesse caso, hipótese. Como assim o foi, vem comigo aqui, ó, no item 2 que nós dispusemos aqui. Perceberam então? Só para que reforcemos nosso gabarito enquanto errada a primeira questão, na linha 5, caso a forma verbal era fosse substituída por seria, a respectiva afirmação sobre o comportamento de Juca seria mais categórica, de forma alguma. Seria sim hipotética, duvidosa, possível, como nós já dissemos, que é a que se verifica no texto. Errada, portanto, a questão. Ficou claro aí? Aprofundamento? E lembremos, na língua portuguesa, fator preponderante para a indicação de coerência é contexto. Sempre contexto. Principalmente se tratando de uma banca de um perfil como esse da Sebrasp. Banca na qual se tem a gramática dita contextualizada. Não é só a regra pela regra. É a regra embutida na interpretação textual. Beleza, então? Vamos à questão número 2? Vamos nessa. Rumo à sua aprovação. Item 2. Caso o advérbio heroicamente. Moura, eu já posso analisar o que ele está a mencionar aí, né? Heroicamente realmente é um advérbio? Sim. Mente é sufixo formador corriqueiro de formações adverbiais. Não esqueçam, heroicamente, sorrateiramente, não é isso? Ou então escondidamente, normalmente ele nos indica circunstância de modo. Não quer dizer que sempre, algumas vezes de afirmação, né? Verdadeiramente, mas corriqueiramente nos remete a conotação ao sentido de modo, mas também de outras circunstâncias. O importante é, heroicamente, Moura, é advérbio? Perfeito, tranquilo. Aí nós temos: caso o advérbio heroicamente fosse deslocado para logo após balançado, forma nominal do particípio, nesse caso aí do verbo, mas com formato adjetivo. Contrabalançado seria o a do i do ada, particípio, mas junto ao substantivo, nesse caso figura como um adjetivo, um caracterizador. Aí nós temos, ó, haveria alteração de sentido do texto, embora fosse preservada sua correção. Cuidado com esses malabarismos, eu chamo assim. Sebrasp adora trabalhar com esses malabarismos linguísticos. Como assim, Moura? Trabalhar essa história da coerência e da correção. Não esqueçam, isso é digno de nota. Anota aí por gentileza, coloque aí, coerência, coesão e correção gramatical, para que não esqueçam. Coerência, coesão, correção gramatical. Comecemos pela coerência. Anote aí, por favor. Coerência. Coerência. Podemos? Coerência? Coloque assim, ó. Após efetivadas as alterações sugeridas no contexto, coloque. Após efetivadas as alterações sugeridas no contexto,
após efetivadas as alterações sugeridas no contexto, após efetivadas as alterações sugeridas no contexto, vírgula, deve-se ter o mesmo, destaca aí mesmo, deve-se ter o mesmo sentido. 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 Perfeito? Coesão? Coesão? Coloque aí. Coesão. Coesão. Anote. Fator de conexão entre as ideias do texto. Fator de conexão entre as ideias do texto. Fator de conexão entre as ideias do texto. Anotou bem isso? Fator de conexão entre as ideias do texto. Vírgula. Progressão textual. Progressão textual. Progressão textual. Progressão textual. Vírgula. Que normalmente, preocupe-se com essa pontuação aí na parte discursiva. Atenção à redação, viu? Anula muitos candidatos. Preocupemos-nos com isso sim, eu vou sempre enfatizar, mesmo que se trate de uma questão aí de caráter objetivo, ou seja, certo e errado, na parte objetiva da prova. Mas aí vamos fazer sempre menção a essa parte discursiva para que vocês alertem na medida do possível. Vamos lá, voltemos ao nosso foco, parte objetiva. Então, ó, que normalmente, prosseguindo com a OBS, coesão. Conexão, progressão textual, que normalmente se dá por meio de conjunções, anote, que normalmente se dá por meio de conjunções, preposições, que normalmente se dá por meio de conjunções, preposições ou pronomes relativos. Normalmente, estou dizendo que são os únicos não, hein? Existem infinitos aí elementos dêticos, elementos coesivos, elementos conectivos. Que normalmente se dá por meio de conjunções, preposições ou pronomes relativos. Fechou aí, galera? Tranquilo? Correção gramatical, vamos a ela. Correção gramatical, anote. Correção gramatical. Correção gramatical. Podemos? Coloque então na correção gramatical o seguinte. Manutenção de alguma regra. Destaca essa palavra, hein? Manutenção de alguma regra. Manutenção de alguma regra. Manutenção de alguma regra gramatical. Manutenção de alguma regra gramatical, vírgula. Manutenção de alguma regra gramatical, vírgula. Mesmo após efetivadas as alterações sugeridas no contexto. Mesmo após efetivadas as alterações sugeridas no contexto. Mesmo após efetivadas as alterações sugeridas no contexto. Fechou? Coerência, manutenção do mesmo sentido. Resumo da ópera. Coesão, conexão. Correção mora, manutenção da mesma regra, mesmo após efetivadas as alterações. Beleza, então? Retornemos à questão, vem comigo. Ele fala, item 2. Caso o advérbio heroicamente, já constatamos que o é, por termos aí a sufixação por mente. Beleza, indicação nesse caso de modo. Fosse deslocado para logo após contrabalançado, haveria alteração de sentido do texto, embora fosse preservada a sua correção gramatical. Só lembramos o seguinte, alguns fatores importantes. Vamos às OBS, venha para cá. Olhe para cá, futuro PRF. Acompanhe-me. Nós temos, ó, advérbios e locuções adverbiais. Me acompanhe. Venha para cá. Falando-se em advérbio, locução adverbial ou expressão, não há nenhum problema se eles chamarem, viu, gente, de expressão adverbial, ou seja, termo que é composto por dois ou mais termos, vejam, sempre nos remeterão ao que mora. Sempre a um fator indicativo de circunstância. Seja de modo, seja de lugar, de tempo, nesse caso, causa, o que for. Sempre é um fator de circunstância. Só lembrando, viu? Vai que ele se vale dessa terminologia sintática. Tanto o advérbio como a locução adverbial são chamados sintaticamente de adjuntos adverbiais. Consignou isso aí? Adjuntos adverbiais. Função sintática. Função morfológica, advérbio ou locução adverbial. Como tais, ou seja, como indicadores de circunstância, nós temos aqui, candidatos, me acompanhem. Olhe para cá, fé na missão, ó. Eles são, por excelência, modificadores dos termos com os quais se relacionam. More, que termos seriam estes, ó? Ou outro advérbio,
ou outra locução adverbial mantém relação com eles. Ou seja, com eles se estreitam em termos de relação contextual. Ou então, ó, verbos ou ainda adjetivos, que é o caso aí, contrabalançado. Seria uma forma nominal participial, mas que tem valor de caracterizador. Está mantendo relação, como nós veremos no contexto, com o termo substantivo. Ou adjetivo. Então vejam, advérbios, locuções adverbiais, funções morfológicas, são chamados sintaticamente de adjuntos adverbiais, ou seja, por excelência, são indicadores de circunstância, portanto, modificam os termos com os quais se relacionam. Detalhe interessante perceba que na questão, ele fala sobre uma questão de alteração de posição do adjunto adverbial, vamos chamá-los assim, tá? Adjunto adverbial, advérbio ou locução adverbial. Ele fala de mudança de alteração. Anote, por favor, uma óbice com relação a isso, só termine seu apontamento aqui, se já não fez, termine e coloque abaixo, por gentileza, uma OBS da OBS. A profundeza da profundidade. Olha aí, futuro, né? Futuros, vamos generalizar. Papa Romeo Fox, bota aí. OBS da OBS, por gentileza. Faça aí a consignação esquemática aqui e vamos a OBS da OBS. Anote, por favor. Podemos? Mãos a OBS, então? Coloca o seguinte. Expressões de cunho circunstancial, anote isso. Expressões de cunho circunstancial, expressões de cunho circunstancial, vírgula, ao alterarem, o termo com o qual se relacionam, ao mudarem, não é isso? Ao alterarem o termo com o qual se relacionam, vírgula, também afetarão a coerência. O sentido, deixa de ser o mesmo. Também afetarão a coerência. Anote isso. Também afetarão a coerência. Mora, o que é que você quer me dizer? Resumo da ópera, como costumou brincar. Resumo da ópera, futuros candidatos aprovados na PRF. Acompanhe-me bem. Mudou o referente, mudou a coerência. Pô, Moro, por que você não disse isso logo? Porque você tem que ter todo o lastro conteudístico para que gere seus próprios resumos e esquemas. Não é assim, candidato? Você que já vem estudando com uma certa experiência, sabe isso. Então, ó, esquematização aí dada. Resumo da ópera é o que eu queria chegar. Aonde eu queria chegar. Para você, candidato, resolver com segurança essa questão. Mudou-se o referente do adjunto adverbial, do advérbio, da locução adverbial, no caso aí, heroicamente. Mudou-se o referente, por conseguinte, a afetação de coerência, a mudança de sentido. Voltemos à questão, então? Vamos ao trabalho? Venha comigo, por favor. Me acompanhe. Ele diz aqui, ó, item 2. Caso o advérbio, heroicamente, da linha 7. Vejamos, linha 7, ele fala aqui, ó. Depois de um sorriso triste, contrabalançado por um olhar heroicamente exultante, ó. Heroicamente está mantendo relação com o adjetivo exultante, que caracteriza quem? O termo olhar. Perceberam? Ele modifica o adjetivo. Isso aqui é adjetivo, ó. Exultante. Mudou-se nesse caso o referente, sim. Ele pediu para fazermos o quê? Me acompanhe na leitura. Caso o advérbio heroicamente fosse deslocado para logo após contrabalançado, colocar aqui, ó, vou até destacar vermelho para que você observe esse deslocamento. Colocado aqui, ó, venha comigo, aqui, ó, neste ponto. More no que tange a pontuação. Com relação à pontuação, é só nós lembrarmos. Tamanho é documento. Formado por uma expressão, ou seja, um sintagma, como bem o chama Sebrasp. Uma palavra, mesmo que o adjunto adverbial, vou chamá-lo assim, tá bom, gente? O indicador de circunstância. Formado por uma palavra, mesmo que seja deslocado, pontuação lhe será facultativa. Mora, no caso da locução adverbial. Bom, se a locução adverbial for a clássica, né, a tradicional, 2 terminhos, preposição mais outra expressão, mesmo que seja um termo deslocado, também a pontuação lhe será facultativa. Agora, tratando-se de uma expressão adverbial com, sei lá, 3, 4, até 10 termos, de 3 ou mais, vejamos assim, deslocou, pontuação lhe será obrigatória. Resumo da ópera, toda vida eu vou fazer isso. Resumo da ópera. Se for um indicador de circunstância representado por uma palavra ou até 2, mesmo que seja deslocado, pontuação facultativa. 3 ou mais termos, 3 ou mais palavras, indicando também circunstância, deslocou, já sabe que a pontuação lhe será o quê?
obrigatória. Só um adendozinho, só para lembrá-los. Normalmente, Moura, onde é a posição dos indicadores circunstanciais? No final dos períodos, como você já bem o sabe, não é isso? Já vem estudando, está aqui só avançando em nossa turma avançada de AP Online para a PRF. Não é verdade, candidato? Futuro aprovado. Então veja, o local típico do adjunto adverbial, Moura, é onde? No final dos períodos. Maravilha, então, candidatos? Perfeito? E ele diz aqui, ó, continuando a leitura. Caso o advérbio heroicamente fosse deslocado para logo após contrabalançado, haveria alteração de sentido. Lembra da OBS? Lembra da OBS que eu fiz? Melhor, da OBS aqui, ó, candidatos. A OBS da OBS, o que foi que eu disse nela? Mudou-se o referente do adjunto adverbial, advérbio, locução adverbial. Indicador de circunstância, mudou-se a coerência. Mudou-se o referente, mudou-se a coerência. Veja que ele saiu, ó, dessa relação e foi instaurar com quem? Com contrabalançado. Ficaria assim, ó. Depois de um sorriso triste, contrabalançado heroicamente por um olhar exultante. Veja, a afetação, já que ele muda de referente, do sentido, mas mantém-se a correção gramatical. Lembrem, pelo tamanho que ostenta só um termo, só um sintagma, uma expressão, mesmo se encontrando deslocado, pontuação lhe será facultativa. Perfeito, então? No resto da questão ele diz, haveria alteração de sentido do texto, embora fosse preservada sua correção. Perfeito, é isso, candidatos. Futuros PRFs, pode marcar aí, questão, portanto, corretíssima. É isso que fazemos. Esmiuçamos, detalhamos a questão com as obras necessárias para que você tenha um lastro conteudístico necessário a responder também as questões. Maravilha? Item 3, vamos juntos? Fé na missão. Item 3. É correto estabelecer a referência do pronome que. Temos que observar se realmente esse que é um pronome relativo, tá? Mori, como é que eu constato isso? Deixa eu molhar o bico aqui para lhe dizer. Como é, Moura, que eu constato isso? Muito simples. Não só o que, como qualquer outra expressão que julguemos ser pronome relativo, é só ela nos permitir substituí-la por o qual, a qual, os quais ou as quais. Lembrando que pronomes relativos têm dupla função. Conectam termos, conectam períodos, como também retomam a expressão. Olha o que eu estou dizendo. Pronome relativo com 2 itens. Vamos lá, então, a OBS, sempre necessário. Me acompanha aqui, cameraman. Vem para cá comigo. Chega! Cameraman, estamos aqui a gravar, que fica aí o registro, para mostrar o ineditismo da aula. Está aqui suando, frio. Pós 2000, nesse caso aí, 2018, Réveillon 2018 para 2019. Aí já viu, né? Está aqui só arquejando, só vivo. Mas estamos vivos, firmes e fortes, para justamente trabalharmos em prol da sua aprovação. Vamos embora. Sobreviva aí, cameraman, pelo amor de Deus. Ó, é correto estabelecer a referência do pronome. Se ele está insinuando que o que, me acompanhe, futuro aprovado, ó, que o que é um pronome relativo, ele tem que desempenhar dupla função. Moura, qual seria essa dupla função? Primeira delas, claro, conectar. Ele conecta períodos. Segundo, ó, tem que nesse caso permitir substituição por o qual ou os quais, ou então, ó galera, a qual ou as quais. O qual, a qual, os quais ou as quais. Essa seria a representação. Perceberam, candidatos? Todos aprovados? Moura, só para materializar. Vamos ver isso na prática? Sim. Eu digo assim, ó. O professor que está em sala é Mourão. O professor, me acompanhem, candidatos. O professor que está em sala é Mourão. O professor que está em sala Mourão. Primeiro, Moura, ele está conectando, desempenhando papel conectivo? Sim. Eu tenho uma oração aqui intercalada, ó, que está em sala, vou até destacá-la para os senhores que me assistem aí. E tenho a outra oração. O professor é Mourão. Eu tenho duas aqui, na verdade. O professor é Mourão e a outra, já que esse aqui vai retomar professor, o professor está em sala. Perceberam aí? A situação seria essa. Então me acompanhem bem. O que é que me comprova que esse aqui é pronome relativo? Primeiro, conecta a oração 1, oração principal, a oração 2. Já que ele é um pronome relativo, é uma oração subordinada o quê, minha gente? Adjetiva. A gente já vem estudando saber isso. Se não está pontuada, ela é o que, Moura? Restritiva. No caso de fora, vamos chamar assim, na qual ela é intercalada, vai ser chamada de oração o que, Moura? Principal.
Oração principal. Mas a prova máxima de que esse aqui, galera, me acompanhe bem. Esse aqui é pronome relativo, é só substituir de acordo com o referente dele. Masculino singular, o professor. Aqui vai ser quem, ó? O qual. Raciocínio é esse. Tá me acompanhando bem, candidatos? Olhem bem pra cá, ó. O professor, o qual. More, se fosse os professores, os quais. Se fosse a professora, a qual. Se fosse as professoras, as quais. Essa é a prova máxima de que se trata de um pronome relativo. Mas na questão, o que é que eles nesse caso aí nos assevera? Acompanhe. Já anotou por aqui? Faça-o por gentileza. Deixei bem consignado no seu material. Que pronome relativo, além de conectar, retoma informações permitindo-nos substituí-lo por o qual, a qual, os quais ou as quais. No caso aqui da frase, o professor que está em sala é Mourão, temos a oração adjetiva porque é a única introduzida por pronome relativo. Prova máxima é essa, de acordo com o referente dele, que é professor, eu posso substituí-lo por o qual. Percebeu isso, candidato? Tranquilo, candidata? Futuros PRFs, show? Então pronto, de posse disso, venha comigo aqui. Questão 3, ele diz, é correto estabelecer a referência do pronome que, vamos ver se realmente ele é um pronome, tanto com o termo voz de interlocutor, quanto com outras coisas. Acompanhe-me, candidatos. Venham bem comigo. Vejamos no texto, linhas 8 e 9. Vou passar aqui, está bem destacado? Está. Vou só apagar então, para que fique aqui, né? Mais clean, mais limpo o quadro. E você comigo acompanha as informações por ele prestadas, para que as analisemos. Venha para cá. Venha comigo aqui. Eu digo, ó. É correto estabelecer a referência do pronome que, linha 9. Linha 9 seria, ó. A falar chamente em outras coisas que. Aí vem, ó, na linha 9, tanto com voz de interlocutor, vou destacar aí a azul, voz de interlocutor, onde está? Voz de interlocutor, como também com quem que ele fala? Quanto com outras coisas, termo que lhe é antecedente, ó. Vejamos então, que ele fala bem assim, desde o até, vamos ler desde o até, linha 7. Aqui, ó. Até que esse exame de consciência era cortado pela voz do interlocutor, que começava, já tem outro pronome relativo aqui, ó. Esse que já diz respeito à voz do interlocutor, não é isso? A qual, mas não é esse que ele quer que nós analisemos. Vou até apagar para não tirar a sua atenção. Teríamos outro pronome relativo aqui, tá bom? Vamos nessa. Aí ele fala, ó. A qual começava a falar chamente em outras coisas que, aliás, o Juca não estava ouvindo. Ei, analisando, vem comigo aqui, candidato. Ó, analisando o que nós temos aqui, o Juca não estava ouvindo. Ó, considerando principalmente o verbo aqui empregado, nós percebemos uma certa ambiguidade. Você concorda comigo ou não? Julgando o tipo de referente com o qual esse que poderá se relacionar. Porque tanto ele poderá estar dizendo respeito, ó, a outras coisas, lendo aqui como sendo as quais, pronome relativo, as quais, como também, ó, voz do interlocutor, que ela também pode ser ouvida. Concorda comigo ou não? Tanto podem ser ouvidas as outras coisas, como pode ser ouvida a voz. Ele nos remete na questão ao que nós chamamos de ambiguidade, ou seja, o emprego do pronome relativo invariável que, propiciando, promovendo ambiguidade numa contextualização como essa. E lhes digo, está corretíssimo. É justamente esse o efeito que dá. Nós temos aqui, ó, é correto estabelecer a referência do pronome que, tanto com a voz de interlocutor, quanto com outras coisas, perfeito. A problemática da ambiguidade, vou destacar bem aqui, ó. Ambiguidade. A problemática da ambiguidade, que fica inerente a esse aqui, pronome relativo, é pelo fato de nós termos nos valido aqui de um pronome relativo invariável. Moura, e se eu quiser, nesse caso a questão já está correta, você já percebeu comigo, tanto se refere, poderá se referir a um quanto a outro, devido ao elemento coesivo, ao elemento conector empregado. Beleza, maravilha. Mas acompanhe-me. Moura, como é que eu poderia pensar, vai que ele questiona uma possível paráfrase, possibilidade de reescritura, para desfazimento. Olha que nome maravilhoso para usar na redação. Desfazimento de ambiguidade. Como é que eu faço, Moura? Maravilha. Me acompanhe bem, ó. Bastaria, se eu quisesse fazer menção à voz, feminino singular, a qual? A qual? Colocar aqui a qual. Percebeu aí ou não? Tudo que é pronome relativo não nos permite substituir por o qual, a qual, os quais ou as quais. Pronto. Quero fazer menção à voz. A qual? Quero fazer menção às outras coisas. Feminino plural. Seria como, Moura? As quais?
As quais, candidato? Assim sendo, não há problema, não é isso? Nós teríamos aí um desfazimento da problemática da ambiguidade, mas julgando que ele nos apresentou, que tanto o pronome relativo invariável que poderia se referir ao termo vós, como a outras coisas, está corretíssimo. Foi, na verdade, uma ambiguidade aí proposital por parte de quem confeccionou o texto. Maravilha, candidatos? Tranquilo, então? Superado isso, questão de número 4. Ainda julgando o texto acima, acompanhemos. Questão número 4. Se, após animal, o ponto final fosse substituído por ponto de interrogação, ponto final, sublinha isso. Vamos fazer uma obra, por favor. Vai lá, sublinha ponto final por ponto de interrogação. Linha 11. Vai estar logo aqui, vou até subir mais um pouquinho o texto, para que você me acompanhe com bem clareza isso. Certo? Vamos lá, subindo aqui. Pronto, deixar aqui a linha 10, bem em evidência. Podemos, candidatos? Ok? Deixa eu apagar isso. Prosperemos, prosperemos. Sobreviva aí do outro lado. Fé na missão, sobreviva. Vamos lá, ponto final. Anote o seguinte. Posso lhe dizer? Coloque. Demarca normalmente. Vai lá. Demarca normalmente. Vocês devem estar pensando aí, né? Camisa é essa? É a camisa aqui da campanha, em prol dos senhores. Carreira policial, meu filho. Caveira, pô. Moro, que é isso? Tanta festividade, cessados adereços aí, pulseira de sobrevivência. Sou da área também, assim como os senhores tanto almejam, graças a Deus, cumpra meu papel na segurança pública, enquanto servidor da segurança pública lá na Paraíba, saudando aí os paraibanos que nos assistem, que nos prestigiam sempre. E em breve estaremos por aí também com outros cursos via online, viu? Para que vai ter aí, salvo me engano, a agente administrativa do IFPB e os demais aí que estão previstos para 2019. Chegaremos aí com vocês, por meio do online, como também futuramente no presencial. Pode nos aguardar. Como também os demais que nos assistem aí, Brasil afora, Fortaleza, Bahia, pô, um prestígio, uma honra enorme poder auxiliar, como eu costumo dizer nas vias das redes sociais, ser um facilitador de realização de sonhos para vocês. Passei por essa fase também, hoje estou, graças a Deus, estou grato pelo carro que conquistei, procurando sempre melhoras, claro, a gente nunca para, como a gente costuma dizer, não é poste, mas vamos na batalha. Entendem mais aí, algumas vezes a angústia dos senhores, mas estamos aqui para facilitar, para sermos pontes a vocês nessa realização do sonho. Vamos nessa. Ponto! Prospera, prospera. Mas deu valor ou não a camisa? E aí, cameraman, ficou bonita a camisa? Padrão assim, aquela coisa meio caveira mesmo? Caveira, pô, caveira. Tem que tirar foto assim, gente, quando vem na PRF, ó. Caveira. Vamos lá. Turma, coloca então, ponto final. Demarca normalmente. Vai lá. Demarca normalmente. Demarca normalmente. 2 pontos. Declarações. Declarações. A propósito, nem revelei, né? Sou agente de investigação da Polícia Civil da Paraíba, beleza? Presto meus serviços lá com muita honra e graças a Deus aí, com muita determinação e perseverança, porque é uma área difícil nessa nossa, não é isso, gente? Mas é isso aí, a gente faz o que realmente sonhou para realizar. Massa! Vamos nessa! E também lecionando, é outro sonho meu, outra realização minha. Show! Demarca, declarações, declarações. Posso prosperar? Declarações assertivas, ou seja, afirmações, né? Afirmações, declarações, afirmações, declarações, afirmações, períodos de uma forma geral, só para que fique aí consignado, períodos de uma forma geral, períodos, ponto, é por excelência um demarcador de fim de ideia. É por excelência um demarcador de fim de ideia. Anote aí. É por excelência um demarcador de fim de ideia. É por excelência um demarcador de fim de ideia. É por excelência um demarcador de fim de ideia. Maravilha, tranquilo? Ponto de interrogação, não precisa nem dizer, né? Questionamentos. Questionamentos. Aí se você for analisar pelo que eu disse há pouco, alterando-se a pontuação, nós temos ou não uma afetação na coerência? Por óbvio. Candidato, futuro Papa Romeu Fox, não há para onde correr, meu filho. Futuro PRF, futuro aprovado, se Deus assim permitir, permitirá. Não há para onde correr. É igual a historinha do advérbio. Mudou o referente, mudou a coerência. Em se tratando de pontuação, sair de ponto final para um ponto de interrogação, por óbvio ocorrerá, afetará a coerência do enunciado. Não se preocupe, não tenham dúvidas quanto a isso. Mas prosperemos na assertiva, o que é que ela nos diz, o que é que ela nos afirma para que julguemos. Venha comigo. Se
após animal, o ponto final fosse substituído por ponto de interrogação, tanto a correção, vamos ver, correção, ele falou em correção, manutenção de alguma regra, tanto a correção gramatical quanto os sentidos do texto seriam preservados, pois a pergunta resultante da substituição teria efeito apenas retórico. Moro, o que é uma pergunta retórica? Seria aquela pergunta que nos remete a uma reflexão. Aquela história de você concluir textos, coisa por meio da qual eu não sugiro que vocês aí realizem conclusões textuais. Não concluam textos com perguntas, porque fica aberto. O que é uma coisa de pergunta aberta? Você vai deixar a cargo do seu interlocutor, do seu receptor, a resposta. E normalmente nesses textos de concurso, principalmente da área policial, eles querem que nós nos posicionemos por meio de uma dissertação argumentativa. Imagine você passar todo um texto argumentando, procurando provar, defender sua tese, seu posicionamento, sua opinião, seu ponto de vista. E no final você fazer uma pergunta, deixando a cargo do seu leitor a questão da resposta. Perdeu-se tudo, não é isso? Perdeu-se tudo. Então fica aí a dica. Pergunta retórica seria mais ou menos isso. Já dei a dica. Conclusão, nem pensar em findarmos textualmente com perguntas retóricas, deixando a cargo do leitor, já que passaremos todo o decorrer do texto, todo o passar do texto por nós a ser confeccionando, tentando convencê-lo. Mas aqui, no que tange a questão, Moura, como é que eu me comporto, Mourão? Venha comigo. Se após animal o ponto final for substituído por ponto de interrogação, veja que já está com ponto final, colocou ponto de interrogação, manutenção da correção, uma vez que a inicial seguinte vai continuar maiúscula. Vamos constatar isso? Linha 11 é isso que ele sugere? Isso. Após animal. Por quê? Leamos a partir daqui. Porque as pessoas sensíveis são as criaturas mais egoístas, mais coriáceas, mais impenetráveis do reino animal. Ele pediu para colocarmos aqui, uma interrogação. Com o ponto final, você já percebeu, tem um tom assertivo, declaratório, afirmativo. Colocou a interrogação, meu filho? Por óbvio, haverá uma afetação de coerência. Passaremos a ter um questionamento. Teremos sim uma pergunta retórica, claro, por óbvio. Vai nos remeter a uma reflexão textual. E inclusive ficando a cargo do leitor, do interlocutor. Por isso que é perigosa essa estratégia, principalmente na conclusão de um texto discursivo, né, de cunho dissertativo argumentativo. Guardem essa dica, tá, gente? Pode lhe ser muito útil na hora de uma confecção de redação. Aí veja. São as criaturas mais egoístas, mais coriáceas, mais impenetráveis do reino animal. O tom de questionamento, embora com a manutenção da correção gramatical, já que o P aqui, continuará maiúsculo, mas o tom que nós temos com ponto e vírgula, com o ponto final, já dissemos, é um tom de declaração. Um tom de afirmação. Já com a interrogação está por óbvio muito claro. Diz respeito ao que, Moura? Uma pergunta, um questionamento. A afetação da coerência. Ele diz no item, na assertiva por nós a ser julgada, que se após animal o ponto final fosse substituído por ponto de interrogação, tanto a correção gramatical quanto os sentidos do texto seriam preservados. Coerência, não. Acabei de provar para vocês, acabei de lhes provar. Coerência, saímos de um tom declaratório afirmativo para um tom interrogativo. E ele fala, pois a pergunta resultante da substituição teria feito apenas retórico. Sim, teria feito apenas retórico, mas afetaria, geraria uma afetação em termos de sentido. Sairíamos da declaração, afirmação, endosso o dado que eu disse há pouco, para um questionamento. Questão, portanto, nesse caso, errada. Marca em teu gabarito. Errada, futuro PRF. Prosperemos, prossigamos aqui com o nosso intento de estudo. Questão de número 5. Deixa eu molhar o bico, cameraman, que é sempre bom, meu filho. Senão falta garganta para as demais aulas. No trecho, acompanhe-me, candidatos. No trecho, pois, meus amigos, vocativo aí, meus amigos, chamamento, invocação. Da última vez que vi o Juca, o impasse continuava. O elemento, pois, introduz uma concessão. Duas obras fazem-se necessárias nesse caso aí. Pois, jamais vai representar esse critério concessivo. Aliás, eu vou nem falar no jamais, porque a língua portuguesa é um labirinto. Normalmente,
No corriqueiro, 90% dos casos, não. Vai que a Sebrasp, que é uma banca satânica, muito competente. Quando eu falo banca satânica, é devido ao grau de competência que é hercúleo aí para a banca. Todos muito comprometidos, profissionais de altíssimo gabarito, quem confecciona a prova desse patamar, gente. Eu falo satânica no sentido de ser realmente uma prova complexa. Tá ok? Que fica aí registrado. Ó, no trecho, pois, meus amigos, da última vez que vi o Juca, o impasse continuava. O elemento pois traduz a concessão. Em 90% dos casos, julgando o satanismo inerente à elaboração das questões da Sebrasp, certo? Em 90% dos casos, nós não teríamos essa representação. Moura, e quais seriam as representações? Essa será a nossa primeira óbice, a primeira delas. Moura, e o segundo ponto, quais seriam as representações concessivas? E aí eu vou aproveitar o ensejo para mencionar outra relação da qual eles muito gostam, adversativa. Então, duas óbices fazem-se necessárias. As três representações usuais do pois, em nenhuma delas constando concessão, questão, portanto, já errada, e as representações, ou seja, os conectores, as conjunções, os elementos conectivos que normalmente representam as relações concessivas, de oposição ressalva, como também as adversativas. Vamos lá então para poder dar como realmente errado esse item, quando formos analisar contextualmente, primeira óbice. Venha comigo, primeira óbice. Vou mostrar para vocês por meio de exemplos. Acompanhe-me, acompanhe-me. Sobreviva aí, cameraman. Já parou de suar frio, meu filho? Tá difícil aqui, minha gente, mas eu tô aqui com ele, foi na missão. Qualquer coisa, cameraman, tem água aqui, viu? Fica à vontade. Tem que oferecer, né, minha gente? No meio da aula que esse menino desmaia, acabou o nosso curso. Venhamos. Ó, representação do pois. É, meu amigo, a aula pós-Réveillon é isso. É sobrevivência mesmo, é selva. Galera, futuros PRFs, nós temos, ó, pois, acompanhe-me. Ou ele vai ter valor conclusivo, ou terá valor causativo, causal, ou Moura explicativo, é isso. Ou explicativo. Acompanhe-me. Conclusivo, causativo, explicativo. Venham comigo. Como materializarmos isso? A problemática, na verdade, se efetiva é aqui, ó. Porque, primeiro, causa é uma relação subordinada. E explicação é uma relação coordenada. A diferença vai ser semântica, fora essa gramatical. Para você perceber, porque os dois, a gente vai entender já já, estarão na mesma posição. Estarão no mesmo ponto, entre os enunciados. Esse aqui é mais fácil. Ele nos é concebido, nos é apresentado de forma, ó, deslocada. Ele estará deslocado. Ele não estará, porque percebamos, e você já bem o sabe, já vem estudando com certa frequência, mirando nesse certame aí e demais da área policial, não é isso? Então vejamos. Eu tenho duas orações, dois enunciados e um elemento conectivo para, claro, uni-las. Como é que eu faço? Coloco entre elas. Usam isso, candidatos ou não? Futuros aí, Papa, Romeu e Fox. Concordam comigo? Duas orações, dois enunciados, uma conjunção, um elemento conectivo para uni-los. Eu coloco onde? Meinho, não é isso? Não é verdade? Esse aqui, ó, não se encontrará entre elas. Estará dentro, estará interno a uma delas. E aí fica fácil. Como ele estará deslocado, já vou destacar aqui, ó, já vou consignar. Ele estará entre pontuações. Ele estará entre pontuações. Então já guarde isso e materializemos por meio de exemplos. Venha para cá, vou mostrar para os senhores, ó. E aí nos exemplos eu vou ratificar, confirmar essa distinção semântica inerente já à gramática, causativa subordinada, explicação coordenada, como também um aspecto de coerência, de sentido que lhe será inerente e definidor para diferenciar esses dois aqui. Vamos nessa então? Vejamos. Nós vamos ter o seguinte. Primeiro, ó, estudou bastante. Anote aí. Estudou bastante. Venha comigo, ó. Passou, pois, na PRF. Pronto. Aí. O que vai acontecer com os senhores? Que aí o Criador permitindo e permitirá, com seus esforços, por óbvio, e nossa ajuda aqui, o IAP Online, professor Mourão de Língua Portuguesa, você obterá aí essa sua realização, esse seu sonho. Estudou bastante, passou, pois, na PRF. Venha comigo. Eu tenho os seguintes anunciados. Acompanhe-me. Estudou bastante. Normalmente o conector não é para estar aqui. Sim, Moura, acabamos de mencionar isso.
Dois enunciados, quero uni-los, eu coloco o elemento coesivo onde? Entre eles. Confere ou não? Não é isso? Massa. Mas não está. O que foi que houve? Deslocamento. Olha o cara aqui, ó. Onde é que ele se encontra? Dentro de um dos enunciados, como eu lhes disse. E aí eu estará como? Entre pontuações. Aproveitando o ensejo. Mora, fora os dois pontos, com que outros sinais eu posso demarcar esse pois deslocado? Esse pois, portanto, conclusivo. Olha aí. Ou entre vírgulas ou entre travessões. Seria isso. Ou entre vírgulas ou entre travessões. Me acompanhe. Fé na missão. Sobreviva aí. Aqui esse pois, portanto, ó, poderá ser substituído por esse que eu acabei de mencionar. Portanto, dessa forma ou dessarte, desta forma ou destarte, e por aí vai. O valor dele, neste caso, é de conclusão. Ele é um elemento coesivo conclusivo. Essa é a representação dele. Nós temos aqui o enunciado que ora se inicia, tem a interrupção com o elemento deslocado, que é ele enquanto conclusivo, e a expressão na PRF. Ficou claro isso para os senhores? Maravilha, show! Prosperemos. Agora que vem o embate. A representação do nosso pois enquanto causal e do nosso pois enquanto explicativo. Acompanhe-me. Eu vou apenas aqui trabalhar com esses mesmos enunciados, mas fazendo aí ó, as inversões necessárias para que tenhamos a representação tanto causativa como também explicativa. Acompanhe-me. Eu digo assim, ó. Estudou, você vai perceber que eu vou só, nesse caso, trocar os posicionamentos oracionais. Estudou bastante. Aí vem, ó. Pois passou na PRF. Um caso. Vou colocar o outro. Passou na PRF, pois estudou bastante. Anotem, anotem. Pois estudou bastante. Olhem bem, candidatos futuros aprovados. Estudou bastante, pois passou na PRF. Já o outro, passou na PRF, pois estudou bastante. Acompanhe-me. Muita atenção agora. Vocês perceberam que eu só fiz inverter a ordem aqui das orações. Mas os respectivos conectores, aliás, o respectivo conector, que é o mesmo, ó, o nosso pois, continua, prevalece entre elas. Morei agora, como é que eu vou perceber a distinção do nosso pois causativo e do nosso pois explicativo? Acompanhe-me, prestem bem atenção. Senhores, o pois, você vai consignar isso agora em informação, tá? Por meio de obs. Esquece um pouquinho aqui, você termina já. Se já não fez, coloque abaixo, por favor. Obs da obs, vá. Obs da obs. Anote aí. Obs da obs. Obs da obs. Posso dizer obs da obs? É isso aí. Sempre que nos encontrarmos, eu costumo dizer que é um clã. Temos até nosso curso isolado aqui, Gramaticão. Está aí para se iniciar a versão 2019, fazendo já propaganda. Vocês que forem aqui, né, Natal, RN ou imediações, quiserem fazer, participar de um curso presencial, deixa eu fazer o merchan, cameraman. Segura aí. Deixa eu fazer o merchan. Da nossa versão Gramaticão 2019 é a partir de março. Acompanhe publicações no site do IAP ou por meio das minhas redes sociais. Daqui a pouco eu vou até colocar, só para vocês também nos seguirem aí. Sempre importante essa relação virtual produtiva para estudos, não é isso? Em março começamos o Gramaticão, nosso isolado aí com a média de 16 a 18 encontros presenciais. Todos os sábados, 8h30 às 11h30. Domingos, algumas vezes, feriados, combinamos isso em turma. Mas, no geral, a consignação de dia é sábados, 8h30 às 11h30. Em março, em dia 2019, aguardo, senhores. Mora qual direcionamento? Para qualquer concurso, para qualquer banca. Gramaticão é o serviço mais completo do qual dispomos hoje no IAP a oferecer-lhes, nesse caso aí, certo? Aos sábados, 8h30 às 11h30. Curso com a duração média de 4 meses, 4 meses e meio. Ok? Feita a parte de merchan, vamos a obs da obs, bora! Para não encher muita linguiça e muito saco dos senhores, com propagandas de cursos que, se Deus quiser, os senhores nem deles precisarão, né? Com relação à aprovação da PRF. Vamos nessa! Coloque aí. Obs da obs. Explicativo, 2 pontos. Explicativo, 2 pontos. Posso? Explicativo, 2 pontos, coloque. Remeterá semanticamente o sentido. Não estou falando de posição, de localização contextual. Sentido, gente, como nós já falamos, viu? Coerência. Vamos lá. Remeterá semanticamente a uma ação
posterior, destaque isso, posterior a outra, posterior a outra, destaque aí, há uma ação posterior a outra, há uma ação posterior a outra, ponto e vírgula, causativo, causativo, vai lá, causativo, causativo, remeterá semanticamente, anote, vamos embora, fé na missão, sobreviva aí, tamo junto. Remeterá semanticamente, remeterá semanticamente, remeterá semanticamente a uma ação anterior. Percebeu a distinção? Explicação posterior. Causa anterior. Remeterá semanticamente a uma ação anterior. Anote, candidatos. Anterior. Remeterá semanticamente a uma ação anterior a outra. A outra. Vírgula, vírgula, vírgula. Que lhe, foi por conta disso que eu falei vírgula, por causa do li que eu ia falar agora. Que lhe será consequente, ou seja, é a consequência. Se a gente tem causa, tem consequência, não é isso, candidatos? Futuros PRFs. Que lhe será consequente. Se eu tenho causa, eu pressuponho consequência. Perceberam isso? Lembrem, o que eu acabei de consignar com os senhores em termos de OBS são só o quê? Situações semânticas. Não tem a ver com a posição da oração que é introduzida pelo pois. Não tem a ver com isso, absolutamente nada. Vejamos então. Ei, olha como é óbvio. Eu mencionei que causa é uma ação que, Moura? Anterior. Explicação é uma ação que eu disse? Posterior a outra. Moura, como é que eu vou raciocinar semanticamente sobre isso? Contexto. Venham pra cá. Eu chego e digo, ó, estudou bastante, pois passou na PRF. Qual é a cronologia? Qual é o esperado temporalmente, gente? Primeiro que você estude para depois passar, ou o inverso. Já percebeu o que eu quis dizer com ação posterior e anterior? Seria isso. A ação posterior e anterior. Seria isso, senhores. Ó, primeiro se estuda, ação primeira. Para depois se espera ser aprovado. Ação segunda. Entendeu agora? Então quer dizer que essa ação, essa representação semântica, olha aí comigo. Fé na missão, fique alerta. Ó, QAP total. Ó, passou na PRF, esse item aqui, ó, introdutório, tem valor o que, amor? Esse elemento coesivo. Se vem como uma ação posterior, ele tem teor o quê? Explicativo. Explicativo. Percebeu aí? Vamos ao outro. Passou na PRF. Olha bem, passou na PRF, pois estudou bastante. Isso enseja afirmar o que, Morão? Neste caso, olhem bem, deixa eu tirar só um pouquinho aqui, ó. Passou na PRF, pois estudou bastante. Primeiro ele tem que passar para depois estudar, ou, como nós constatamos acima, primeiro eu tenho que estudar para depois passar. Vejam, como eu bem ratifiquei para os senhores, acompanhem-me. Não tem a ver, galera. Acompanhe o futuro policial rodoviário federal. Ei, é bom né ouvir isso? Eu quando também estava estudando, era direto, pensando aí nos diversos certames, e é o que importa, é isso aí. Realização de sonho, mas fazer por onde, claro, concretizá-lo. Venha, turma, como nós constatamos acima, a coisa não é locativa, é de interpretação, é de semântica. Venha comigo, ó. Primeiro eu tenho que passar para depois estudar, ou primeiro pela cronologia? Eu tenho que estudar para depois passar. Como é que seria? Perceberam? Claro que eu tenho que primeiro estudar para depois passar. Como eles dizem, a questão é semântica. O enunciado introduzido pelo pois, mesmo colocado após o outro, mas dá ou não, galera? Aí entender o que aconteceu antes. Dá, Moura. Isso aqui seria então a consequência. E esse aqui, portanto, seria o que então? Causa, ação anterior. Foi isso que eu quis demonstrar quando eu mencionei. Explicação, ação posterior. Causa, ação anterior. Perceberam? Tá bem claro isso? Show de bola então? Lhes dizendo diante disso aqui, ó, já lhes disse que não é concessão. A questão já está, portanto, errada. Já está errada.